Oi, Babylovers, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês já veem por aqui, né? Esse é o nosso quarto vídeo, eu acredito. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já queria ter trago há muito tempo. Na verdade, esse assunto é um dos principais motivos para que eu tenha criado a iniciativa, né? Tenha tido a iniciativa de criar o meu canal, que é compartilhar com vocês sobre a minha vida, principalmente sobre a questão do abuso, que é algo que eu vivi por muito tempo, e eu sei que isso vai ajudar muitas e muitas pessoas. Eu quero deixar muito claro que o intuito desse vídeo não é me promover em cima do que aconteceu, mas eu quero me ajudar, porque toda vez quando eu compartilho com alguma pessoa, eu me ajudo desabafando, falando aquilo que está preso em mim, e ajudar outras pessoas que ainda não conseguiram enfrentar toda essa situação, que ainda sofre abuso sexual, e para as pessoas que já sofreram e que ainda não conseguiram resolver. Eu também nesse vídeo não vou falar quem foi exatamente o agressor, não vou dar nomes, mas conforme o vídeo vai passando eu tenho certeza que vocês vão entender quem foi. Foi alguém muito próximo que deveria ter me protegido, ter me amado, ter me cuidado como nenhum outro. Eu não lembro exatamente como começou, quando começou, mas eu lembro que foi por volta dos meus 8 anos de idade. E minha mãe saía para trabalhar à noite numa escola e eu ficava juntamente com os meus dois irmãos e essa pessoa. E ele colocava os meus dois irmãos para dormir e eu tinha que ficar acordada assistindo com ele. E ele fazia algum tipo de jogo, sabe? Algumas brincadeiras, como por exemplo, eu quero que você pegue água para mim agora, ou então eu vou colocar isso aqui em você, esse tanto de dedo aqui em você. E eu ia correndo, ele contava até 5, eu não conseguia chegar a tempo e eu levava castigo. Esse era o meu castigo por não pegar um copo de água em menos de 5 segundos. E foi assim por muito tempo, umas brincadeiras como passava a mão, pegava em partes íntimas. E por ser uma pessoa muito, mas muito próxima, eu não via maldade. Essas brincadeiras foram aumentando e conforme o tempo ia passando, ele ia me dando desculpas diferentes, que eu não podia contar para minha mãe porque era uma brincadeira nossa. Depois de um tempo eu não podia contar porque eu ia acabar com a família, e essa frase me arruinou, assim, me perturbou por muitos e muitos anos, porque eu realmente sabia que se eu contasse aquilo, eu ia acabar com a família, de tanto ele me falar. Depois de um tempo, ele começou a me falar que ele fazia aquilo para me proteger, porque quando eu crescesse, eu me tornaria uma mulher muito bonita e outros homens iriam fazer aquilo comigo e eu teria que saber o que fazer. Então, por muitos e muitos anos, ele usou várias desculpas comigo. E também tinha uma desculpa que eu ficava impressionada toda vez quando ele falava, que era da minha roupa. Aí eu pergunto a vocês, como que uma criança de 8, 9 anos era vulgar, se exibia com um shortinho dentro de casa? Como? A culpa era minha? Não, a culpa não era minha. E eu me senti culpada por muitos e muitos e muitos anos. Até que a gente se mudou de cidade, nós nos mudamos para outra cidade em busca de melhorias, né? E eu achei que ia acabar, que todo aquele sofrimento meu ia acabar. Só que chegou nessa outra cidade, as coisas foram piorando, porque até então era só com o dedo. E aí depois que a gente se mudou, ele começou a fazer todo o ato. E não tinha preservativo nenhum. E foi bem numa época que a gente estava estudando sobre o corpo humano, sobre as nossas partes íntimas, sobre doenças. E eu tinha tantos, mas tantos pesadelos, assim, de acordar e olhar a minha vagina cheia de bicho, sabe? E aquilo me perturbou por muitos e muito tempo, por muito tempo.
Eu sei que vocês devem estar se perguntando, algumas pessoas, por que que eu nunca denunciei, nunca falei pra minha mãe. Porque primeiro que quando começou foi algo muito inocente pra mim. Até porque eu tinha 8 anos de idade e era uma pessoa muito próxima, uma pessoa dentro da minha casa. E era tudo muito inocente pra mim. E aí as coisas foram piorando. E quando eu realmente percebi que era algo estranho, algo que não poderia estar acontecendo, já tinha muito tempo de que aquilo estava acontecendo. E eu achava que agora já não adianta mais contar, porque você já tá dentro dessa. Você já faz parte disso. Ele fez com que eu me culpasse, ele botava a culpa toda em mim. Então eu achava que se eu contasse pra minha mãe ou pra qualquer outra pessoa que fosse, a pessoa iria olhar pra mim e falar: a Bárbara tem culpa, por que que ela não contou antes? E esse pensamento permaneceu por muito tempo, até que eu comecei a sentir medo dele, porque ele me ameaçava, ele ameaçava a minha família, dizendo que se eu contasse, ele poderia fazer alguma coisa com minha mãe, comigo. E eu fiquei aceitando aquilo por muito tempo para me proteger e para proteger a minha família. Porque já que eu tava nessa, já que eu tava aguentando isso há muito tempo, por que não continuar aguentando? E nós moramos nessa cidade por 4 anos e foram abusos assim diários, diários. Foram torturas diárias mesmo. E quando eu chorava, quando eu brigava, quando eu falava: por que você faz isso comigo? Você é um pedófilo. Quando eu estava maior, ele me batia muito. E aí quando minha mãe chegava, ele simplesmente falava que era porque a Bárbara tinha sido mal criada, a Bárbara não tinha lavado uma louça. Ele inventava milhares de desculpas. Só que na frente da minha mãe, ele é a melhor pessoa do mundo. Ele era a pessoa que me protegia, era a pessoa que você olhava, parecia que só existia eu na vida daquele ser humano. E aí quando eu completei os 16 anos, eu lembro que eu pedi para ser emancipada. E foi um motivo de muita briga, porque não tinha motivos para eu ser emancipada. Não tinha motivos para eu ser emancipada, então eu apanhei muito. Eu apanhava por tudo e por qualquer coisa que vocês imaginam. Eu apanhava por qualquer coisa que tava na frente dele, ele pegava para bater em mim, para bater na minha mãe, bater nos meus irmãos. E quando eu pedi para ser emancipada, eu apanhei bastante. Não fui emancipada. Um certo dia eu tinha um trabalho da faculdade para fazer. E aí eu não podia sair. E eles foram pra uma chácara, pra uma fazenda, algo assim. E aí eu saí, quando eu voltei, ele tava me esperando, essa pessoa tava me esperando na porta de casa, com uma ripa na mão. E na hora que eu desci da moto, não lembro se eu tava de moto, se eu tava de carro, mas eu lembro que na hora que eu desci, ele foi pra cima de mim pra me bater, pra me espancar. E aí foi onde eu falei: eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim. Na minha ideia, na minha concepção, eu só queria chegar aos 18 anos e ir embora. Eu chamei minha mãe no meu quarto, eu pedi pra minha mãe sentar e olhei no olho dela e falei: mãe, ele é assim e ele está assim porque ele faz isso e isso comigo desde quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe olhou assim pra mim assustada e falou: Bárbara, você tá falando a verdade? Falei: tô, mãe, eu tô falando a verdade. Falou: você não tá falando isso só porque ele te bateu não, né? Falei: não, mãe, não é. Fui na delegacia, fiz todo o procedimento que deveria ser feito. Eu quero que vocês olhem pra essa história minha e não me vejam como: nossa, eu sinto muito por ter acontecido isso com você, Bárbara. Mas eu quero que vocês olhem pra mim e falem: poxa, se a Bárbara conseguiu superar 8 anos de abuso sexual, eu também consigo. Eu também posso conquistar as minhas coisas e posso passar uma borracha de tudo isso que aconteceu. É claro que a gente não vai conseguir apagar, mas a gente vai conseguir viver com isso e ver que a gente pode estar ajudando outras pessoas, assim como eu quero ajudar você que está assistindo esse vídeo. Então não é algo simples. Eu tenho certeza que se tivesse outras pessoas que me inspiram, falando abertamente, falando: eu tô contigo, eu tô com você, você não tá sozinha, eu teria me sentido aberta para estar falando. Então
por isso. E é pra isso que eu tô aqui hoje, pra falar pra você que você não tá sozinha, que eu tô aqui, eu passei por algo parecido com o que você passou, algo pior, ou talvez você está passando por coisa pior, mas eu quero te falar que você não tá sozinha, e que você consegue enfrentar e superar todo esse desafio. Que eu tô aqui, eu passei por algo parecido com o que você passou, algo pior, ou talvez você está passando por coisa pior, mas eu quero te falar que você não tá sozinha, e que você consegue enfrentar e superar todo esse desafio. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você conhece alguém que já passou por alguma situação assim, se você imagina que essa pessoa está passando por alguma situação assim, envie esse vídeo para que ela possa assistir e quem sabe se sentir motivada a denunciar. A gente não pode se calar diante disso. A gente não pode se intimidar, não pode sentir vergonha. É isso. Muito, muito, muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo grande.